Graças a Deus, queridos, hoje quinta-feira, dia oficial dos nossos cultos, estamos aqui mais uma vez para celebrar o Senhor. Gostaria já de te convidar para orar, para falar com o Senhor, separando esse tempo, esse momento para bendizermos ao nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui. Peço ao Senhor que o Senhor venha derramar o teu sangue sobre nossas vidas, nos lavando, nos limpando, nos purificando. Estende, Senhor, as tuas mãos, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que nesta hora estão acompanhando esse culto, assistindo, Senhor, esse momento, não só apenas assistindo, Senhor, mas cultuando também, Senhor, conosco, Pai, nesta hora. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor venha receber o louvor, a honra, a glória e a adoração, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos nesta hora, para a glória de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir os seus lábios e adorar o Senhor Jesus comigo. Aleluia. Tu és tudo que eu preciso, o meu fôlego tu és, eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém, que o Senhor possa abençoar a sua vida e nesta hora você possa preparar o seu coração para alimentar-se da palavra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba a palavra agora com o nosso querido apóstolo. Muito bem, queridos e queridas, graça e paz, uma boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, é o nosso dia de culto oficial e nesse período de pandemia nós estamos mais uma vez gravando e colocando no canal do YouTube da igreja. E você que já é inscrito, se inscreva, você que tem recebido o nosso link, usufrua dessa palavra, né? E eu quero de antemão lhe dizer, meu querido e querida, que nós temos orado por vocês, colocado cada um do MIBS Bom Retiro, os demais pastores e pastoras do ministério, os demais discípulos de todas as nossas igrejas, e orado pelo povo de Deus de um modo geral, né? Não só o povo de Deus, mas por todas as pessoas. Temos orado pelas pessoas de quaisquer religião, de quaisquer credo, né? Para que Deus possa estar abençoando, livrando, visitando poderosamente e ministrando graça e cura
sobre a vida das pessoas. Então, eu quero ainda nessa noite convidar você para nós meditarmos num texto e numa história bastante conhecida. Ela está no profeta Daniel. Profeta Daniel, no capítulo 6. Por enquanto eu vou ler apenas o verso 16 e à medida que a gente for expondo a palavra, nós vamos lendo os demais versos. Então, por gentileza, abra sua Bíblia. Você que está em casa, está sentado, está aí acomodado, junto com a família, junto com as pessoas que você ama, nesta quinta-feira que você tem reservado para receber a palavra da parte de Deus. Daniel 6,16 diz assim: então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então você que está nos ouvindo, nos vendo, você de alguma forma já deve ter escutado essa história, ouvido essa história, mesmo que você não tenha lido, mas de alguma forma ela já lhe foi contada. Daniel é um hebreu, escravo na Babilônia. Ele vai para a Babilônia muito cedo e ele se torna importante, se torna uma pessoa de uma importância muito grande, e ele acaba sendo punido pelo fato de orar 3 vezes ao dia ao Deus dele. Ele é punido com a morte, porque quem era lançado na cova dos leões não saía de lá vivo. Os leões estraçalhavam a pessoa, quebrava ossos, e eles trituravam a pessoa mesmo, né? E era alimento, era comida fresca para os leões. Mas eu quero, antes de tratarmos diretamente aqui dessa punição, eu quero falar um pouco para você e para mim sobre Daniel. Daniel, por exemplo, o nome dele significa juiz de Deus. Então Daniel é como que exercesse uma boca profética, onde Deus impetrasse juiz sobre pessoas e sobre circunstâncias. E Daniel, ele foi para a Babilônia, levado por Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém, invadiu a cidade, ele sitiou a cidade, destruíram. E Daniel tinha aproximadamente 15 anos de idade, isso em 605 a.C., não é? Ele foi levado para a Babilônia muito cedo, juntamente com outros homens, mulheres e muitos jovens. E desses muitos jovens levados para a Babilônia como cativo, Daniel e mais 3 foram escolhidos para, eu costumo dizer, estudarem na Universidade da Babilônia, né? A escola que preparava líderes. Era uma escola real, uma escola do rei. Então Daniel, quando é levado para essa escola, e ele ali tinha um cuidador, era chamado de o cuidador dos eunucos do rei, né? Uma espécie de administrador. Daniel coloca no coração, no capítulo 1, ainda voltando um pouquinho em Daniel no capítulo 1, a gente tem aqui uma escritura, onde Daniel, ele propôs no coração, verso 8 do capítulo de Daniel, diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a poluição das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Então você observa que Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles escolhem ter um propósito de vida. Nessa escola, nessa moradia, num sistema de internato, né, se ficava ali o dia todo por conta daquela escola, né? Ele resolve não comer tudo que era dado àqueles jovens. Ele decide uma comida mais purificada, uma comida muito mais tranquila. E o eunuco questiona da seguinte forma: mas se o rei determinou que vocês comam como todo mundo está comendo, a mesma comida, e vocês se apresentarem diante dele depois ainda raquíticos, magros, isso não vai terminar bem. Mas Daniel acabou convencendo o eunuco, convencendo o chefe dos eunucos. E aí diz o texto que ao final de 10 dias, aqui já o verso 15,
apareceram os seus semblantes melhores do que os outros. Os outros estavam mais abatidos. Daniel estava um pouco mais gordo, um pouco mais formoso fisicamente. E aí, esses jovens, esses 4 jovens, por causa dessa consagração, por causa dessa atitude em definir um projeto de vida, diz o texto no verso 17, que Deus deu a eles conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Isso para Sadraque, Misaque e Abednego. Porém, para Daniel, diz o final do verso 17, Daniel era entendido em todas as visões e sonhos. Eu quero chamar a sua atenção, querido, para nós definirmos uma maneira de viver diante de Deus. Temos um projeto de vida, um propósito de vida. Daniel, já muito jovem, aí adolescentes, eles decidem ser temente a Deus, né? Decidem obedecer a Deus, decidem amar a Deus. E eles se tornam muito mais superiores do que os demais jovens que estavam naquela escola. E Daniel, um destaque maior ainda. Daí o que acontece? Daniel, como jovem que se torna rapaz, se torna um homem feito, se torna de muita importância para a Babilônia. E ele atravessa vários reinos. Daniel é o profeta que atravessa o reino de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. 4 reinos. No reinado de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, ele contou ao rei o sonho que ele teve e a interpretação. É aquele sonho, aquela visão da estátua, né? Cabeça, né? Tórax, né? A parte das coxas, do ventre e por fim pernas e pés e dedos, né? Então Daniel, ele dá a visão e ele interpreta a visão. No governo de Belsazar, isso está no capítulo 5, Daniel interpreta o escrito na parede, o escrito que foi feito pela mão do anjo, quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, que levou os vasos, os objetos sagrados, os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para a Babilônia e os contaminou, serviu vinho, serviu bebida, ele profanou os objetos sagrados do templo de Jerusalém, e por causa disso Deus puniu o filho de Nabucodonosor, Belsazar. E no momento da festa, naquele ambiente festivo de algazarra e de profanação, uma mão escreve, isso está no capítulo 5 de Daniel. Eu quero que você dê uma caminhadinha para a gente aqui um pouquinho para frente. Do capítulo 5 de Daniel, verso 1 em diante, está aqui o escrito na parede, tá certo? Todo o relato está aqui, toda a aparição está aqui. E quando chega no verso 25, as palavras são essas: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ou seja, Mene, Deus contou os teus dias, contou o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividiste está o teu reino, entregue aos medo-persas. Essa foi a sentença. Daí a gente pode entender que Daniel era um profeta como uma função de juiz de Deus. E diz o texto, no verso 30, que quando Daniel interpretou aquela escrita na parede, que aquela mão escreveu, diz: naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Belsazar foi morto por Dario, o Medo, que aí dá origem ao Império Medo-Persa. Então eu quero, nesse início de introdução, lhe mostrar um Daniel ainda muito jovem, que escolhe ter um propósito de não se contaminar com as iguarias do rei, e depois de 10 dias, comendo apenas uma comida consagrada, uma comida mais enxuta, se tornam expoente na Babilônia. Daniel principalmente, Deus dá a ele a interpretação na área de visões e sonhos, e ele interpreta e dá o sonho de Nabucodonosor, interpretação, e interpreta a mão que escreveu as palavras na parede lá da sala real de Belsazar.
Então Daniel já está aqui atravessando 2 reinos. Quando Dário assume o poder, no capítulo 6, o que ele faz? Ele ouve falar de Daniel, ele tem informações da qualidade de Daniel como líder, administrador, como gestor, e diz o texto que ele convida Daniel para fazer parte da sua equipe de governo. Daniel vai fazer parte da equipe de governo de Dario, o Medo-Persa. Diz o texto, no capítulo 6, verso 1, que Dario, ele constituiu 120 presidentes sobre as províncias da Babilônia. Aqui é chamado de sátrapas. Sátrapas, que são governantes das satrapias. Nós podemos trazer para a linguagem de hoje, era como se a Babilônia tivesse 120 municípios, e em cada município um prefeito, não é? Então observem que para liderar esses 120 sátrapas, esses 120 presidentes, Dario escolheu 3 presidentes, dentre eles Daniel. Ou seja, cada presidente cuidava de um grupo de 40. É como se eu dividisse 40, 40, 40. 3 presidentes. Mas a intenção de Dario não era somente isso. Ele pensava, final do verso 3, em constituir Daniel líder sobre todo o reino abaixo dele. Então Daniel, com certeza, seria uma espécie de primeiro-ministro, a segunda pessoa no governo de Dario. Com isso, vem agora os problemas, vem agora a oposição, vem agora a inveja, o ciúme. Diz o texto que aqueles homens, no verso 5, aqueles homens disseram assim: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, ao menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Porque eles estavam procurando alguma área da vida de Daniel para poder lhe acusar. Diz o verso 4: eles estavam procurando alguma falta na vida de Daniel, algum erro para lhe acusar diante do rei Dario. Então você observa, querido, que Daniel, ele já está sofrendo uma oposição violenta. Primeiro, ele teme a Deus, ele é crente. Ainda quando adolescente, ele se consagrou a Deus. Ele prosperou nos reinados de Nabucodonosor e Belsazar. Ele sobreviveu a 2 reinos, a dois monarcas. E agora o terceiro monarca o coloca em situação de proeminência. Então, é um homem de Deus, é um servo de Deus. Na nossa linguagem hoje, é um cristão, é uma pessoa que serve a Deus debaixo de oposição, debaixo de inveja e debaixo de perseguição. Então observe, como eles não acharam nenhuma falha no caráter, na personalidade, nas finanças, na vida moral, na vida familiar, na vida financeira, na vida pessoal, eles recorreram para o espiritual. Por que eles recorreram para o espiritual? Porque eles queriam pegar Daniel de alguma forma. Eles queriam ter uma razão para destruir Daniel. Diz o texto, no capítulo 6, que eles disseram: só na lei dele, na lei do Deus dele, nós vamos achar alguma falha. Final do capítulo 6, no versículo 5. Procuraremos no que diz respeito à lei do Deus dele. E aí, qual é o planejamento deles? Diz o verso 6 em diante, que eles foram até o rei, foram ao rei, e disseram assim: rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes, todos os prefeitos, todos os sátrapas, os conselheiros, governadores, concordaram que o rei deve baixar um decreto. Está no verso 7 agora. Um decreto dizendo o seguinte: que durante 30 dias está proibido fazer orações ou petições a qualquer outro Deus, qualquer divindade, a não ser tu, ó rei. Durante 30 dias, rei, tu és o único Deus aqui do Medo-Persa. Tu és o único intercessor, tu és o único representante dos deuses.
Aí eu quero chamar sua atenção para a armadilha. A armadilha foi decretar um lockdown de 30 dias, uma quarentena de 30 dias. Aqui é uma quarentena, aqui é uma interdição, vamos fechar tudo, tá fechado tudo que é templo, está fechado tudo que é divindade, está fechado tudo que é altar. Só pode agora, durante 30 dias, adorar a Dario, o imperador, o rei. Essa armadilha é para pegar Daniel, mas também a armadilha que pega o rei. O rei é envolvido numa armadilha de egoísmo, ganância, ambição, se tornar mais ainda celebridade, tornar-se mais famoso, cultuado, adorado, venerado. Então a armadilha aqui, ela também é para o rei. O rei caiu. O rei caiu porque o rei não sabia, o rei não discerniu qual era realmente a intenção desses presidentes, desses sátrapas, desses prefeitos e governadores. E aí diz o texto, querido, que o rei, ele aceitou, decretou, e ficou estabelecido que quem não obedecesse seria lançado na cova dos leões. Ou seja, morte súbita, morte na certa, sem nenhuma chance de sair dali vivo. Então o rei assinou o decreto, o edital e o interdito, final do verso 8. O rei Dario assinou o edital e o interdito. Pronto, está decretado aqui. Quando Daniel soube, diz o verso 10, quando Daniel soube, sabe o que ele fez? Ele foi para sua casa, entrou no seu quarto, com a janela aberta em direção de Jerusalém, e orava de joelho 3 vezes ao dia, e dava graça diante de Deus, como também era o costume dele. Então Daniel, ele não mudou o seu hábito. Por quê, queridos? Porque aqui, em 1 Reis 8, diz o verso 44, quando teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho porque o enviares, e orares ao Senhor, voltares para a cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome. 45 de 1 Reis 8. Ouve então do céu a sua oração e a sua súplica que defende a sua causa. Aqui está uma palavra da oração de Salomão, quando consagrou o templo ao Senhor Deus. Então Daniel orava em direção dessa palavra que está aqui, em 1 Reis 8, 44, 45, em direção de Jerusalém, janela aberta, orando 3 vezes ao dia. Aí o que acontece? Os inimigos estavam vigiando Daniel, estavam vigiando. Diz o texto que aqueles homens foram juntos, verso 11 do capítulo 6 de Daniel, e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Pronto. Pegaram Daniel na armadilha. Qual é agora o próximo passo? Verso 12, foram rapidinho à presença do rei. Foram para a presença do rei, contaram e falaram do edito, e falaram da lei e tudo mais. E aí, disseram para o rei no verso 13, e sabe, rei, quem é que quebrou a lei? Sabe quem é que te desobedeceu? Aquele Daniel, aquele dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, não te respeita, não te obedece. Aí sabe o que acontece, querido? No verso 14, ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado, porque agora que o rei percebeu que a armadilha era para pegar Daniel. A armadilha era para laçar Daniel, o laço era para pegar Daniel, um homem de Deus, temente a Deus. Então eu quero chamar a minha atenção, a sua atenção, para esse fato aqui. Primeiro, você é crente, eu sou crente, nós somos cristãos, fato. Aceitamos Jesus, confessamos a Ele como o Salvador e Senhor da nossa vida. Estão vivendo num contexto do século 21, totalmente diferente, sim, mas o ser humano continua sendo humano, as instituições continuam instituições. Estamos inseridos num contexto mundano? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a partir do momento que você se posicionar, você rapaz, moça, adolescente, você homem, mulher, casado, solteiro, você ancião, você obreiro, líder, pastor, missionário, você de alguma forma
quando você se posicionar como cristão mesmo, conforme a palavra de Deus, as oposições virão naturalmente e com muita rapidez e com muita violência. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que nós não devemos nos conformar com este mundo, nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Então Daniel, ele passa a ser perseguido, primeiro, porque ele teme a Deus. Em outras palavras, ele é crente. Segundo, ele é perseguido porque ele prosperou. Ele se tornou expoente, se tornou uma pessoa importante, estrangeiro, mas prosperou. E terceiro, ele é perseguido porque ele é judeu, porque ele é hebreu. Há também uma perseguição por preconceito de raça, de etnia. Quando os acusadores foram até o rei Dario, disseram, ó, é aquele hebreu, aquele exilado que veio lá de Judá, é aquele rapaz, é aquele adolescentezinho que agora já virou homem. E nós temos uma cronologia de 605 a.C., até quando Dario invadiu a Babilônia e tomou o poder de Belsazar, e Daniel é lançado na cova dos leões. Daniel está aqui aproximadamente hoje com 81 a 82 anos. Daniel agora já não é mais um adolescente de 15 anos, o rapazinho de 21, ou o homem maduro de 40, ele agora já é um ancião de aproximadamente 81 a 82 anos. Daniel já é um senhorzão, madurão, cabeça branca. E atravessou todo esse tempo. Então a perseguição aqui, ela é pessoal. É uma perseguição institucional. Agora não é mais uma pessoa ou algumas pessoas que perseguem Daniel. Agora é o reino que persegue Daniel. É o rei e a constituição do Império Medo-Persa, as leis do Império Medo-Persa. Daniel agora é um perseguido pela instituição chamada Império Medo-Persa. Então a igreja, ela e eu e você como cristão vamos sendo perseguidos primeiramente no individual, no particular, um detalhe aqui, um detalhe ali, e depois se torna uma perseguição organizada pelo Estado. Uma organizada. Isso já aconteceu lá nos nossos irmãos primitivos, quando houve o incêndio de Roma pelo imperador Nero, em torno de 64 da era cristã, depois de Cristo. Roma foi incendiada e lançaram a culpa nos cristãos. O louco do Nero, dedilhando sua harpa, se sentindo poeta, se sentindo pensador, filósofo, né, do alto de um dos montes de Roma, ele incendeia a cidade, ordena um incêndio e fica lá delirando, endemoniado. E logo depois, no governo de Domiciano, a perseguição se torna muito pior, porque Domiciano chamou para si a adoração. Não se podia adorar somente alguns deuses, tinha que adorar o imperador Domiciano. É aí que a perseguição se torna muito mais cruel contra os cristãos. Não era mais apenas uma perseguição dos judeus, dos hebreus contra os novos crentes, né? os do caminho, os seguidores do nosso. Agora é uma perseguição do Império Romano contra os cristãos. E essa perseguição durou até Constantino. Até Constantino durou a perseguição. E muitos cristãos foram mortos das formas mais variadas. Tinha a cova dos leões também, na arena do anfiteatro, né? Em Roma, cristão lançado para os leões estraçalharem. Mas a grande sensação de matar crente, de matar cristão, era pendurar nos postes de madeira, amarrados, ainda vivo. A roupa de cada cristão era busuntada, era lambuzada com o que eles chamam de petróleo, de pinche, e os cristãos incendiados vivos. Então nós estamos vivendo prenúncios de perseguições individual e até se tornar institucionalizada. Então Daniel, ele agora é chamado pelo rei. Diz o texto que foram buscar a Daniel. O rei mandou buscar Daniel.
porque não teve jeito. Quando o rei ficou até início da noite, até a noite o rei tentou salvar Daniel. Diz o texto que ele ficou tentando salvar Daniel. Mas aí, sabe o que falaram os acusadores? O rei, verso 15, é lei dos medos e persas que nenhum decreto que o rei estabelece seja mudado. Os acusadores de Daniel, os inimigos de Daniel usaram a própria lei para pressionar o rei, para ele não mudar o decreto. Então não teve jeito. O que aconteceu? Daniel é chamado pelo rei, e aí o texto que a gente leu diz que ele foi lançado na cova dos leões, mas o rei liberou a palavra antes. Antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, o rei liberou uma palavra de esperança para Daniel, dizendo assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar. Meu irmão, como é que você explica o próprio rei intercedendo por Daniel? Diz o texto, querido, que a sentença final veio, mas houve um intervalo entre lançar Daniel na cova dos leões e no outro dia ir lá verificar se já estava morto ou não. Diz o texto que naquela noite, queridos, no verso 18, naquela noite o rei se dirigiu ao palácio, jejuou a noite toda, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu do rei. O rei orou, intercedeu, jejuou a noite toda por Daniel. Está no verso 18. Aí diz o verso 19, que de manhã o rei se levantou, correu às pressas até a cova dos leões. Verso 20, chegou na porta, mandou tirar a pedra e abriu o fosso, e gritou em alta voz: ó Daniel, servo de Deus vivo, dá-se-á o caso de teu Deus, a quem tu serve continuamente, tenha podido te livrar dos leões. Verso 20. Aí no 21, Daniel diz assim: ó rei, vive para sempre. Daniel estava vivo, meu irmão. Daniel estava vivo. Sabe por quê? Porque naquela noite, diz o texto no verso 22, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e nenhum mal foi acometido a Daniel. Os leões não tocaram em Daniel. E sabe o que aconteceu? Verso 23, o rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova dos leões, não tinha nenhuma lesão, e o rei agora deu uma ordem. Verso 24, tragam os acusadores, tragam os inimigos, tragam os detratores, tragam eles, tragam os filhos, tragam as mulheres, e agora joguem todos na cova dos leões. Capítulo 6, verso 24. Aqui, querido, eu quero parar para você entender essa palavra no seu coração hoje, no tempo que a gente está vivendo. A primeira coisa, Daniel foi lançado na cova dos leões. A sentença era essa, não teve jeito. Nem o rei conseguiu mudar a lei. Aí a minha pergunta para mim e para você é: a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente prega com muita ênfase: Daniel sobreviveu à cova dos leões, Daniel, os leões não tocaram nele, não fizeram nenhum mal, homem de Deus, glória a Deus, que maravilha, o Deus de Daniel está aqui nessa noite, está aqui nesse dia. Mas a minha pergunta é: será que a gente está disposto ou quer passar pela cova dos leões? Você, como cristão hoje, você quer sofrer perseguições? Você quer passar por perseguições por causa do Evangelho? Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele disse assim, num dos versículos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi, ele diz que ele ficou vivo, permaneceu vivo, sobreviveu quando estava passando pelo vale da sombra da morte. Daniel foi livre, liberto dos leões, dentro da cova dos leões. O fosso, a boca do fosso foi tampada com a pedra, o sinete do rei lacrou-se com o anel do rei dos governantes. Então Daniel, ele passou pela cova dos leões. Segunda coisa, querido, fora da cova dos leões, tinha gente orando por Daniel. Tinha gente intercedendo por Daniel. Então, enquanto alguns cristãos estão em perseguição, perseguidos, tem gente orando. Tem gente orando por você, meu irmão. Tem gente orando pela igreja.
tem gente clamando dia e noite, tem gente jejuando, gente subindo montes, se consagrando. A igreja de Jesus continua viva. Os milhares e milhões de anônimos estão orando, meu irmão, estão buscando a Deus, servindo a Deus. E a terceira coisa, o anjo. Hebreus capítulo 1, verso 11. Hebreus capítulo 1, verso 11 diz, verso 14, desculpa, que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles estão a nosso serviço. O anjo estava a serviço de Daniel. Querido, a igreja é de Jesus, você é de Jesus. Os anjos de Deus estão liberados ao seu serviço, ao meu serviço, ao nosso serviço. Eles estão agindo onde você não nota, onde você não percebe, você não tem noção, onde você não tem nenhuma maneira de averiguar, de avaliar. Eles estão agindo, livrando você, livrando do vírus, livrando da morte, livrando de todo o mal, livrando das quedas, livrando das tentações, livrando você dia e noite, noite e dia. E aí, por último, queridos, os inimigos que se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus, os inimigos que se levantam contra você, Deus trata com cada um deles. A lei que eles usaram para pegar Daniel, agora se volta contra eles. As acusações contra Daniel agora se voltam contra eles. O mal que eles lançaram sobre Daniel, a maldade que eles destilaram contra Daniel, agora voltou-se para eles. Colheram do que plantaram. Plantaram ódio, plantaram violência, plantaram mágoa, plantaram traição, plantaram desejo sanguinário de matar o profeta, o filho, o homem de Deus. Agora escolheram. A Bíblia diz que, Paulo escrevendo em uma de suas cartas, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, aquilo é o que o homem vai colher. As pessoas estão plantando, elas vão colher. A colheita virá, a nível pessoal e a nível institucional. Aí eu quero chamar a sua atenção que os inimigos foram derrotados, envergonhados e eliminados. Agora vem a vitória final. O rei escreveu a todos os povos, verso 25, olha, a partir de agora, e o decreto é esse, onde eu tiver domínio, todo mundo agora vai servir ao Deus de Daniel. Ele é vivo, ele permanece para sempre, ele livre, ele salva, ele opera sinais. O Deus de Daniel agora é o Deus oficial, é o Deus reconhecido. Ou seja, não é só Daniel agora que volta a brilhar, a ser reconhecido. O Deus que Daniel glorificou, o Deus que Daniel orava, o Deus que Daniel servia, o Deus que Daniel honrou, passa agora a ser exaltado. Então a gente tem que perceber que a nossa vida aqui na terra é para a glória de Deus, é para exaltar o nosso Deus. A nossa vida aqui na terra é para glorificar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus, dar a Ele a glória devida, a honra devida. Aí sabe o que diz o texto? No verso 28, Daniel, pois, prosperou no reino de Dario, e de Ciro, o persa. Então Daniel atravessou 4 reinos: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. 4 reinos, dos 15 anos aos mais de 80. Ou seja, para o nosso conhecimento, querido, a igreja de Jesus, que nós somos ela hoje na terra, nessa geração, já atravessou reinos, impérios, governantes, presidentes, monarcas, primeiros ministros, faraós, por aí vai. Nós já passamos por esse vendaval de mudanças. E a igreja está viva. A igreja está viva, queridos. A igreja cresce, a igreja está prosperando, a igreja caminha. Os inimigos são derrotados, os caluniadores são envergonhados, os laços armados são desfeitos, as arapucas são quebradas, as flechas, os dados são destruídos, as obras do diabo contra a igreja, Jesus destrói todas elas. E aí, querida, a igreja é você, a igreja somos nós. Você vai sobreviver a esse tempo. Daqui a pouco vira outro presidente, outros deputados, outros prefeitos, outros governadores,
outros líderes mundiais, outras lideranças. Eu já estou com 59, 5.9, faço 60 agora em maio. Eu já venho atravessando, de 61 para cá, eu já venho desde o governo de João Goulart, Castelo Branco, e Médici, e Geisel, Figueiredo, Tancredo, aí depois Sarney, aí depois vem Collor, aí vem Fernando Henrique um tempão, Lula, Dilma, Itamar, aí vem, agora então eu já estou ao longo desses anos todos como servo de Deus. Daniel prosperou, Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro Persa. Meu irmão, a igreja, ela é atemporal, a igreja não está limitada ao tempo, ao espaço, ao governante, ao presidente, ao rei, ao monarca, ao faraó. A igreja não está limitada, a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do seu adversário. Jesus venceu o diabo, meu irmão. E se ele venceu o diabo, nós em Jesus somos mais do que vencedores. Então nós vamos prosperar, nós vamos sobreviver. Você vai passar, ultrapassar, você vai continuar crente. Venha o que vier, aconteça o que aconteça. Que se levante Nabucodonosor, que se levante Belsazar, que se levante Dario, que se levante Ciro. Levanta o que levantar, venha o que vier, nós vamos sobreviver. Você vai sobreviver. Você tem a vida eterna, você tem Cristo, você tem perdão de pecado, você tem sangue de Jesus te lavando, você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo. Então eu quero agora, já convidando o pastor Marco para voltar aqui, eu quero convidar você agora, onde você estiver, para você curvar sua cabeça. Se você quiser ficar sentado, pode. Se você quiser ficar em pé, pode também. Quiser ajoelhar. Sabe por quê, querido? Essa oração é uma oração de sobrevivência nesse tempo. Tempo de pandemia, tempo de confusão, tempo de desordem, tempo de bagunça política, tempo de ideologias de um lado e do outro, de tensões sociais, a nível mundial. É no meio de tudo isso aí que nós vamos sobreviver, nós vamos prosperar como Daniel prosperou. Daniel prosperou no governo de Nabucodonosor, no governo de Belsazar, no governo de Dario e no governo de Ciro. Atravessou 4 reinos e não perdeu a visão, não perdeu a fé, não perdeu o temor e não perdeu a comunhão. E Deus exaltou Daniel. Daniel foi exaltado, meu irmão. Daniel foi reconhecido pelos 4 reis aos quais ele serviu. Agora, uma coisa que eu chamar a sua atenção: Daniel exaltou a Deus em todo o tempo. Daniel não trabalhava pelo seu próprio ego, pela sua ambição. Daniel era um homem de Deus onde ele estava. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um rapaz de Deus, uma moça de Deus, onde você estiver, um adolescente de Deus, onde você estiver. Pai, agora em nome de Jesus, nós estamos orando, Pai, nesse culto de quinta, encerrando, e que essa palavra, Pai, possa ter impactado cada coração. Que nós sejamos, Pai, os Daniéis dessa geração, em fidelidade, em temor, em oração, em comunhão, em compromisso, em propósito de vida, em aguentar a pressão, aguentar as oposições, suportar as críticas, suportar as perseguições e sobreviver e prosperar. Levanta-nos, Pai, como geração de Daniéis, a cada uma que está me ouvindo nessa noite, assistindo em vídeo. Pai, ser conosco, Pai, nesse dia, e que haja em nosso meio, Pai, milagres, que haja em nosso meio o sobrenatural, que haja em nosso meio a manifestação do poder de Deus e a direção do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? O pastor Marcos aqui ainda, vamos aqui parte de uma canção ainda. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Meu irmão, minha irmã, seja como Daniel, tenha o seu lugar secreto, lugar de oração, para que você possa estar mais perto e mais fundo na sua comunhão com Deus, para poder sobreviver. Daniel sobreviveu, e com prosperidade, debaixo de muita opressão, de muita perseguição, mas ele prosperou em todos os reinos nas quais ele serviu. Que nesta noite você seja abençoado, uma pessoa próspera em todas as áreas, que você aguente, suporte, em nome de Jesus. E finalizando, convidando você para estar aqui na igreja, no próximo domingo, é o nosso culto de celebração de Páscoa. Nós vamos celebrar Páscoa dia 11, domingo, às 17h30. Está muito organizado aqui, você pode assentar bem espaçado aqui, usando o álcool em gel, o termômetro ali para medir a temperatura de cada um. Então a gente está aqui bem, cumprindo os protocolos todos aqui dentro da igreja, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, né? Então você vem e nós vamos adorar o Senhor. Agora, Pai, dá-nos o restante de semana na Tua presença, com a Tua mão poderosa sobre nós. Meu amado irmão, minha irmã, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as consolações e a presença do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.